Olá a todos, olá a todas. Nós estamos tratando a respeito da origem da filosofia grega, tentando compreender quais foram as razões que possibilitaram o nascimento do pensamento filosófico no século VI a.C. Para compreender esse fenômeno, nós retrocedemos um pouco no tempo e estamos mapeando as grandes mudanças que começaram a partir do século VIII, passaram pelo século VII e chegaram até o século VI a.C. Nós já vimos que, neste momento, os gregos estão produzindo muito conhecimento e o elemento mais distintivo dessa fase é a qualidade do conhecimento, uma vez que os gregos produzem teorias e não utilizam o conhecimento apenas de forma prática. Uma segunda característica é que, nesse momento, as artes estão passando por uma grande transformação, sobretudo a poesia, que está formando o espírito, a alma, o psique do homem grego. E agora nos restam falar de duas grandes mudanças que estão em curso. Primeiro, uma mudança sociopolítica e, por fim, uma mudança religiosa. Veja que na área sociopolítica, os gregos estão mudando a sua matriz econômica. Até então, a Grécia era uma cidade-estado, evidentemente, pautada basicamente pela agricultura. Os gregos viviam da terra, do trabalho no campo. Nesse momento, como o homem grego vivia da agricultura, o trabalho que ele desenvolvia era um trabalho mais isolado, no sentido de que ele se relacionava muito mais com a terra, com a semente, com o clima, com as estações do ano, do que com o outro, necessariamente. Então, nesse momento, os gregos começam a deixar de lado a agricultura e começam a desenvolver o comércio e o artesanato. O comércio e o artesanato exigem muito do grego. Daqui para frente, os gregos não vão apenas se relacionar mais com o outro. A partir de agora, os gregos não vão apenas se relacionar mais com a terra, com a natureza, como era no momento da agricultura. A partir de agora, o grego precisa se relacionar com o outro. Ele tem que conhecer o outro, ele tem que dialogar, ele precisa convencer o outro a respeito da qualidade daquele produto que ele produz, daquele artesanato que ele fabrica. Isso exige uma mudança de perspectiva. O grego sai do isolamento, daquela vida rural e passa a caminhar em direção aos grandes centros. Logo, logo esse homem vai chegar em Atenas, que vai ser em breve a grande capital da liberdade para os gregos, onde o conhecimento se tornará difuso e circulará com maior facilidade. Então essa é a primeira grande mudança. Os gregos deixam de lado a produção agrícola, evidentemente que não totalmente, mas em grande medida sim, estão deixando a agricultura de lado, estão investindo no artesanato e no comércio. Uma segunda mudança ainda sociopolítica é que os gregos estão criando agora formas republicanas de governo. Isso é algo incrível, isso é algo inédito, porque até então a Grécia era governada por algumas famílias tradicionais, era um modelo aristocrático. E deste ponto em diante, as formas aristocráticas começam a dar lugar às formas republicanas. A aristocracia é mais conservadora, é mais tradicional. A república ela tende a ser mais progressista, porque ela é construída a partir da participação e não do isolamento. Veja que no modelo republicano as pessoas têm mais acesso aos debates e podem participar mais. Neste exato momento, os gregos começam a se tornar cidadãos. Aquele indivíduo ele se percebe como parte integrante da cidade e por ser parte integrante da cidade, ele se sente no dever de participar das decisões políticas. Isso vai resultar, em breve, no nascimento da democracia. E será um modelo de democracia direta, onde cada cidadão, deve participar dos debates públicos na Assembleia reunida. Evidentemente que para ser cidadão na Grécia Antiga, há de se preencher alguns requisitos. Então, nem todo homem é cidadão. O estrangeiro não é cidadão, o escravo não é cidadão, a mulher não é cidadã, o ancião e a criança não são cidadãos. Cidadão é o homem, maior de 18, de 19, de 20 anos, a depender da época, e que tem renda,
terras e posses e propriedades. Esse sujeito, filho de pai e mãe ateniense ou de pai e mãe grego, esse sujeito é cidadão. Portanto, nesse momento, poucos eram considerados cidadãos, mas ainda assim já é um progresso no sentido de que esses homens que são cidadãos, eles podem se reunir na ágora, no espaço público, e debater os rumos políticos da cidade. Que cidade queremos ter? Então é necessário ir lá na ágora, fazer uso da palavra, falar. Tem que falar, tem que debater política. Essa é a segunda grande mudança. Então nós estamos saindo da aristocracia e adentrando na república. Uma terceira e última mudança, ainda sociopolítica, veja bem, estamos falando de 3 mudanças sociopolíticas: a agricultura, que passa para o comércio, a aristocracia, que passa para a forma republicana, e uma terceira mudança sociopolítica é a liberdade. Os gregos, doravante, desfrutam de uma liberdade crescente. Os gregos querem a liberdade. Se o homem oriental devia uma obediência cega ao poder político e religioso, o homem grego começa a desfrutar de uma liberdade que é invejável. O grego pode decidir os rumos da sua vida, participando da assembleia e debatendo livremente na ágora. Liberdade é fundamental para que o Estado democrático possa se efetivar. Veja que é tão importante a liberdade que hoje, na nossa Constituição, a liberdade é um direito fundamental, garantido pela própria Constituição Federal. Os gregos já começam a exigir e a lutar pela liberdade. Para concluir, uma última mudança que está ocorrendo na Grécia é uma mudança religiosa. Veja, eu vou recapitular brevemente aqui para a gente colocar as coisas no lugar. A Grécia, do século VIII ao século VI, está passando por 3 grandes mudanças. Mudanças na arte, mudanças sociopolíticas e mudanças religiosas. Dentro das mudanças sociopolíticas, há 3 mudanças. Os gregos começam a mudar a matriz econômica, a matriz política e começam a desfrutar de maior liberdade. Agora falta ver qual é a mudança religiosa que está ocorrendo. Os gregos tinham uma religião, que era a religião pública, a religião dos mitos, onde tudo era sagrado, onde tudo era gerido, governado pelos deuses. Se você olhar um fenômeno natural, aquilo se dá por vontade dos deuses. Por exemplo, as ondas do mar. As ondas do mar, elas são movidas por Poseidon, o sol que se move, que todos os dias caminha de um lado para o outro. O sol é arrastado por Apolo. Então veja, os deuses manifestam a sua vontade em forma de fenômenos naturais. Essa é a religião pública dos gregos. Porém, os gregos estão se tornando mais tolerantes. Os gregos passam a aceitar outras formas de culto, outras formas de religião. São as religiões dos mistérios. Pequenos grupos começam a se reunir para praticar um credo em comum. E o interessante é que essas pequenas células religiosas, que não devem negar aquela grande religião, que é a religião pública, essas pequenas células não necessariamente são células religiosas no sentido estrito do termo. Por exemplo, nós temos alguns grupos que se reúnem para ler poesia, ficam recitando poemas, é uma forma de religião. Orfeu, o grande poeta Orfeu, desenvolveu uma religião dos mistérios. Outros se reuniam para estudar matemática. Os pitagóricos estudavam matemática, né? Celebravam o número como uma entidade divina. As mulheres, em geral, cultuavam Dionísio, tinha um momento só para elas, onde elas se reuniam, se expressavam livremente em honra do deus Dionísio. Ou seja, os gregos estão desfrutando de maior liberdade religiosa, bem diferente dos nossos vizinhos orientais. O resultado de todo esse processo de mudanças na arte, mudanças sociopolíticas e mudança religiosa vai ser, a partir do século VI a.C., o nascimento da filosofia, a filosofia antiga, que é o nosso próximo assunto em vídeos posteriores.
mas a Grécia criou um terreno fértil, um terreno propício para o amadurecimento do intelecto. E o resultado disso tudo vai ser, evidentemente, a produção de um saber profundamente complexo, consistente, sólido e racional. E nós chamamos esse saber de filosofia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.